Fala galera, beleza? Estou aqui de novo, alunos do Top, beleza? Mais uma vez aqui no nosso local de aula, tá ok? Vamos dar continuidade então àquele vídeo anterior, que a gente estava discutindo o que eram as cruzadas e suas causas primordiais. Gente, ó, seguinte, foram 8 cruzadas, tá certo? 8 cruzadas, tá? 8 grandes deslocamentos, né, da região europeia para a região oriental, tá certo? Com o objetivo de reconquistar a Terra Santa, mas com vários outros objetivos que a gente estava discutindo, no caso, no vídeo passado, certo? O objetivo político do próprio Papa, tá ok? De se aproximar, no caso, da Igreja Oriental e, ao mesmo tempo, consolidar o próprio poder na Europa. O objetivo, por exemplo, dos reis, né? De centralizarem o poder dentro dos seus estados, né? Fortalecerem o seu poder. O objetivo da nobreza, vamos lembrar que a nobreza também estava querendo terras. Lembra do crescimento demográfico? Tinha muito nobre sem terra, então os nobres também queriam terras. E os objetivos das cidades, estados italianos, como Veneza, por exemplo, que queria a reabertura do mar Mediterrâneo e a reconexão do comércio. 3 cruzadas valem destaque, tá certo? 3 cruzadas. A primeira, a terceira e a quarta cruzada. São 8. Se você contar, por exemplo, com a cruzada dos mendigos, das crianças, aí vão para mais de 10, beleza? Mas oficiais mesmo, organizadas, financiadas por monarcas, pelo Papa, por cidades, aí foram 8, tá bom? A primeira cruzada, ela é interessante. Ó, eu tentei mostrar para vocês aqui, ó, o norte da África, tá certo? Aqui o mar Mediterrâneo, aqui é a Europa, tá? E aqui a setinha das cruzadas saindo da Península Itálica, tá ok? Né? Os nobres eles se deslocavam para a Itália, de navios iam até, por exemplo, Bizâncio, Constantinopla, tentavam reconquistar o território da Ásia Menor, território, por exemplo, do litoral da região, por exemplo, do Oriente Médio, né, da Palestina, e também reconquistar territórios do norte da África, todos dominados pelo Islã naquela época, ok? A primeira cruzada ocorre justamente quando Urbano II convoca o Concílio de Clermont, em 1096. É chamada Primeira Cruzada, também conhecida como Cruzada dos Nobres, tá? Organizado, no caso, por Godofredo de Bouillon, um grande nobre europeu. Essa cruzada ela tem uma consequência muito interessante para a gente, porque eles conseguem reconquistar Jerusalém, que é a Terra Santa, tá? Mesmo que seja uma reconquista efêmera, temporária, mas eles conseguem reconquistar, tá certo? E é nessa cruzada, por exemplo, que cria-se, por exemplo, o reino de Jerusalém, o reino latino, como é conhecido, de Jerusalém, tá? E para você defender Jerusalém e ao mesmo tempo defender os peregrinos que se deslocam, né, naquelas grandes viagens para Jerusalém, você tem várias ordens militares e religiosas surgindo. Destaque para a ordem dos Templários, né? Uma ordem muito poderosa, ficou tão poderosa que a própria igreja, com o passar do tempo, os monarcas europeus se voltaram contra essa ordem, né? Essa ordem é interessante porque muitos autores vão chamar, o Leo Habermas, por exemplo, na História da Riqueza das Nações, cita os Templários, e ele fala, por exemplo, que são ali alguns dos primeiros banqueiros, né, da Europa. Por quê? Porque você vai fazer uma viagem dessa, você vai levar dinheiro, você não quer levar o dinheiro no bolso, então o que você faz? Você entrega para os Templários ainda na Europa e depois você saca com os Templários lá, no caso, na Palestina. Então, eles acabam aí fazendo um certo serviço de proteção aos recursos financeiros desses europeus que se deslocavam para Jerusalém, beleza? Ficam muito ricos e poderosos com relação a isso, tá? A terceira cruzada, ela já ocorre no século XII, beleza? Em 1187, olha aí, gente, é a terceira cruzada. Essa cruzada também é conhecida como Cruzada dos Reis. Você tem Filipe Augusto, né? O monarca da França, Frederico Barba-Ruiva, o monarca do Sacro Império Romano Germânico, o Império Alemão, e você tem o grande Ricardo Coração de Leão, né? Rei da Inglaterra. Esses 3 grandes monarcas com seus vassalos se deslocam, no caso, para o Oriente. Por que eles fizeram isso? Né? Porque, de certa forma, o imperador Saladino havia chegado ao poder e havia reconquistado Jerusalém. Então os monarcas, com aquele objetivo de serem os grandes vassalos de Deus, vão se deslocar e dizer, não, nós vamos reconquistar Jerusalém. Não conseguem. Não conseguem reconquistar Jerusalém, tá? O Frederico Barba-Ruiva morre em batalha. O Filipe Augusto da França foge, retorna à Europa. Ricardo Coração de Leão da Inglaterra demonstra muita honra, destreza e coragem em campo de batalha. Isso vale a ele algo muito interessante. Um acordo, um tratado, né, com o imperador Saladino, vai anotar isso aí, né?
justamente para que ali pelaquela região costeira da Palestina, os cristãos tivessem livre acesso a Jerusalém. Jerusalém continuaria então muçulmana, mas os cristãos poderiam ter acesso pelo litoral, ó, da Palestina, no caso, a Jerusalém, ok? E aí, nós temos a quarta cruzada, que é do comecinho do século XIII, tá? E aí, olha como é interessante, as cruzadas mais importantes, ó, uma está no século XI, que é a primeira, a terceira no século XII e a quarta no século XIII, tá? 1204 é a quarta cruzada, chamada Cruzada Cristã. Essa cruzada ela demonstra claramente interesses econômicos e comerciais. Ela é financiada por Veneza, convocada por Inocêncio III, mas é financiada por Veneza. Ela vai se deslocar para o norte da África. O objetivo é se deslocar para o norte da África. O objetivo era chegar na região da Palestina, que é o Oriente Médio, né, libertando os portos do Oriente Médio, libertando portos do norte da África, tá? Só que quando os cruzados chegam em Constantinopla, eles chegaram justamente no momento de tensão política, onde dois grandes nobres brigavam por poder. Isso vai fazer com que um deles contratasse os cruzados para lhe colocar ao poder, só que ele não consegue pagar. Os cruzados simplesmente saqueiam Constantinopla e retornam para a Europa, sem se deslocar para a África, para a Palestina, para a região nenhuma. Ou seja, o objetivo extremamente econômico, o saque a Constantinopla. Por isso é que é chamada cruzada cristã, cristãos contra cristãos, cristãos ocidentais contra cristãos orientais, tá? Ou também conhecida como cruzada veneziana, porque foi